Vamos fazer esse exemplo aqui extraído do livro do Sádico do Alexander, que o objetivo aqui é justamente calcular a resistência equivalente aqui desse circuito. Perceba que não dá para a gente simplesmente utilizar a resistência equivalente série paralela, porque a gente tem aqui uma série, um arranjo aqui bem desconfortável, por assim dizer. Nesse caso aqui, então, a solução seria justamente utilizar as transformações y delta, porque aqui, olha só, a gente pode perceber que aqui, olha, existe um arranjo y, tá vendo? E aqui também existe um arranjo y. Ou aqui também, olha só, nesse ponto aqui existe um arranjo delta. Talvez não fique claro, mas aqui, olha só. Se eu pegar aqui esse resistor, como aqui está interligado, aqui é de 12,5, de 10 e de 5 ohms, perceba que isso aqui está ligado no mesmo ponto. Então é como se isso aqui tivesse assim, ó, ligado no mesmo ponto. A gente tem um arranjo delta. Aqui embaixo a gente também tem um arranjo delta. Para resolver esse exercício aqui, qualquer um desses que eu apontei para vocês, olha só, se a gente quiser fazer a análise, transformar esse y aqui em um delta, a gente já simplifica o problema e consegue chegar na solução final. Se a gente fizer transformando esse y aqui em delta também, se a gente quiser transformar esse delta em y, se a gente quiser transformar esse delta em y, tanto faz o caminho aqui agora. Eu vou escolher aqui o mesmo caminho que o livro propõe, mas esse caminho é simplesmente uma definição que a gente vai transformar aqui, olha só, esse y que a gente tem aqui, ó, em um delta, certo? Onde aqui eu vou chamar de R1, aqui eu vou chamar de R2, certo? E aqui, ó, eu vou chamar de R3. Muito bem. Para calcular o R1, como é que a gente faz? A gente tem aqui um Y, a gente quer transformar em delta. Então o que a gente faz? A gente pega todas as combinações possíveis e multiplica aqui, olha. 10 vezes 5, mais 5 vezes 20, mais 10 vezes 20. Isso aqui tudo dividido por, como eu estou querendo calcular esse R1 aqui, olha, eu preciso dividir pelo resistor oposto. Então o resistor oposto é esse aqui, ó, dividido por 20. De forma geral, se eu for calcular R2, como é que a gente faz? Calculando R2 aqui, a gente teria aqui, olha, 5, mesmas combinações possíveis. 10 vezes 5, mais 5 vezes 20, mais 10 vezes 20. Isso aqui tudo, já que eu estou querendo calcular R2, eu divido pelo resistor oposto, que é o resistor de 10 ohms. E o R3, de forma semelhante, vai ficar 10 vezes 5, mais 5 vezes 20, mais 10 vezes 20. Isso aqui tudo, já que eu estou querendo calcular R3, eu pego o resistor oposto, ou seja, o resistor dividido pelo resistor de 5. Bom, vamos resolver. Calculando esse valor aqui de cima, deixa eu abrir a calculadora aqui, nós teremos 10 vezes 5, 50. Vou colocar aqui, ó, 10 vezes 5, 50, né? Mais 5 vezes 20 dá 100, então 150, mais 200. 150 mais 200, 350. Então isso aqui daria 350 dividido por 20, cortando por todo. Então daria 17,5 ohms. Aqui embaixo nós teríamos 350 dividido por 10 é igual a 35 ohms. E aqui embaixo nós teríamos 350 dividido por 5 seria igual a 70 ohms, certo? Muito bem. O próximo passo aqui agora é justamente então reescrever o circuito dessa forma. Então vamos lá, o circuito ficou assim, ó. Uma fonte de tensão de 120, 120 volts. Nós temos aqui um resistor de 12,5
Entre A e C, um resistor de 12,5 de 15. Então aqui em cima eu tenho nó A. Entre A e C eu tenho um resistor de 12,5 que a gente não mexeu. Aqui tem o C. Aqui a gente tem um resistor de 15 ohms que a gente também não mexeu. E a gente encontra aqui embaixo o nó B. Isso aqui não ficou legal, não. Beleza. A partir daqui, então, a gente já tem alteração. Aqui, olha, entre o nó A e o nó C, eu tenho um paralelo aqui com o resistor R1, que vai ser um resistor de 17,5. Entre o nó A e o nó C, a gente tem aqui agora, então, um resistor aqui, olha, em paralelo, que é um resistor R1, que a gente calculou que é 17,5. 17,5. Muito bem. Entre o nó C e o nó B, a gente calculou aqui, olha, um resistor aqui paralelo com o resistor R2. Entre o nó C e o nó B, que é esse de baixo aqui, ó, a gente calculou o resistor R2. Aqui tudo é o nó B, certo? O resistor R2 que a gente calculou aqui deu 35 ohms. Beleza. Além disso, entre o nó A e o nó B, a gente calculou um resistor R3, que foi de 70. Então, entre o nó A, isso aqui tudo é nó A, ó, certo? E o nó B, aqui tudo é nó B também. Calculamos 70 ohms. Entre o nó A e o nó B. Além disso, a gente já tinha um resistor aqui, olha, de 30 ohms que a gente não mexeu entre o nó A e o nó B. De 30 ohms. Então, ou seja, aqui agora já ficou mais simples. A gente tem dois paralelos aqui que a gente consegue calcular. A gente tem dois paralelos que a gente consegue calcular. E a gente tem dois paralelos que a gente consegue calcular. Então, ou seja, o próximo passo desse circuito seria simplificar conforme as leis de paralelo e série que a gente já viu, sem muita dificuldade.